Olá, sejam bem-vindos ao Filosofando. Através de debate, nós estaremos discutindo temas relevantes, claro, todos sobre a perspectiva da filosofia. E o tema de hoje é política. E primeiramente eu quero cumprimentar o professor Josailton, que está conosco em todas as edições do projeto. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Alain, obrigado você que está aí nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez para dar uma filosofando, né? Filosofar com todos vocês, conosco aqui, sobre mais um tema, nesse caso político, como ela bem enfatizou. E para discutir, todos os nossos programas, nós temos temas diferentes, o de hoje é política, e o professor convidado para estar debatendo com a gente hoje é o professor Adalberto Ximenes, ele que é chefe do Departamento de Filosofia e mestre em Filosofia pela UFC. Professor, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Elaine, Josailton, obrigado pelo convite, fico muito feliz. Então, para começar, a gente sempre separa, para começar o nosso debate, a gente sempre separa uma frase. E a frase de hoje é a seguinte, fala assim: fica evidente, portanto, que a cidade participa das coisas da natureza, que o homem é um animal político por natureza, que deve viver em sociedade e que aquele que por instinto e não por inibição de qualquer circunstância deixa de participar de uma cidade é um ser vil ou superior ao homem. Frase aí de Aristóteles, não é isso? Então, professor, primeiramente nosso professor convidado, professor Adalberto, como é que a gente pode entender a política sob a perspectiva dessa frase? Bom, essa frase é uma boa motivo para a gente começar uma discussão sobre a política, né? Que é realmente uma questão muito interessante para nossas vidas. E uma coisa interessante, antes da gente conversar um pouco sobre política, é que primeiro não é um tema, né, José? É o tema, né? É o tema, é verdade. Então, é um tema instigante, fantástico de se estudar, de se trabalhar, mas ao mesmo tempo é um desafio. Por quê? Porque é um tema que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, todo mundo tem alguma visão, alguma perspectiva, alguma noção sobre política, né? Diferente de você estar discutindo um tema específico da filosofia. E não tem como escapar, né? Na medida que a gente vive em sociedade, que você vive com o outro, você convive com o outro, você tem que também estar todo o tempo, digamos, discutindo, entrando em conflito e dialogando, e isso, eu penso, se você pode comentar, tem a ver com a política. Exato. Então, nesse sentido, a partir de que ponto a gente está tratando, né? Porque é um tema que, como eu falei, é estudado não só pela filosofia, começou com a filosofia, né? Começou como filha da polis, a filosofia e a política, mas é um tema que agora também é estudado por outras ciências humanas, ciências sociais. Então, sempre a visão que a gente traz aqui é no sentido de uma visão a mais, né? A visão diferente de um cientista, até mesmo de outro filósofo aqui vai ter outra visão diferente. Então, assim, é algo que a gente deve levar em consideração, porque é um tema empolgante, mas muito polêmico, muito desafiador, né? E aí, essa frase é interessante, Elaine, porque ela pode tentar nos introduzir nesse sentido, né? Então, essa frase do Aristóteles vai mostrar o quê? Que a política, de início, parece ser algo inerente à condição humana, à vida humana em sociedade, né? Que ela é algo inevitável, como ele coloca, né? E nesse sentido ela estaria dentro de todas as ações que a gente faz, né? Portanto, você não tem como escapar, como não é possível um homem fora da sociedade, não é possível um homem fora da política, né? Mas se a gente for tentar também ver que uma definição inicial, há de se perceber que Aristóteles é um filósofo da Grécia Antiga, que veio muitos anos atrás, né? Claro que a política, a dimensão, ela veio mudando muito, né? Então, inicialmente, portanto, o que a gente pode perceber? Que enquanto uma palavra, né, política é uma palavra, né? Enquanto uma palavra, ela vai mostrar o quê? Que ela não se refere diretamente a uma coisa, a um estado de coisas, a um objeto específico da nossa sociedade, né? Ela vai tentar denotar muito mais uma maneira de se tratar as pessoas, uma forma de agir do ser humano na história, né? Enquanto uma palavra também, toda palavra demanda, a maioria das palavras, um certo, ao longo do tempo, uma mudança, variação de significado, e acaba se transformando num discurso, né? Então, a gente pode, de início, tentar entender a política como uma espécie de discurso complexo, diversificado, que ao longo do tempo aí
E qual a importância, então, de se perceber isso? Que também, enquanto uma palavra que começa com Aristóteles, com os gregos, né, a política também não começa com essa palavra. É importante entender o significado dessa palavra que chegou até nós pelo francês moderno, politique, depois a língua latina, políticos e politikos, que vem dos gregos, que é o que representava tanto a cidade como o cidadão e o conjunto das instituições, né? Mas na palavra também que vai significar que como é que eu posso dizer? Que não significa que a política surge com a palavra política com os gregos. Na verdade, essa ação de governo, esse exercício do homem de governar uma cidade e um reino, ou uma família, o que quer que seja, isso sempre existiu na história humana, né? Esse poder de governo. Né? Mas os gregos vão dar uma visão diferente disso. O que me chama a atenção é que, no caso, a palavra, ela serviu para que a gente pudesse representar um dado, um fato. E, a meu ver, seria o fato de, na convivência numa cidade, numa polis, como o Aristóteles coloca, não é possível se viver isolado. Você tem que viver no convívio com o outro. Aí eu queria fazer uma colocação. A cidadania, ela entra isso, até onde ela está relacionada com a política? Pronto. Esse é o ponto. Então, para os antigos, né, se a gente pegar esse mote, claro, a gente pode comparar com a nossa perspectiva atual, né? A palavra política ela vai trazer essa imagem de um poder diferente de um poder do rei, né, de um déspota, um poder que representa só a vontade de onde a lei é a vontade dele, e uma série de fatores, um poder que mistura o público com o privado, portanto não há voz para as pessoas que vivem na cidade, não há voz, o cidadão não teria voz. Aí com essa divisão diferente dos gregos, a cidadania é importante porque agora o poder vai sair de uma só pessoa, poder personalizado, de ponto de vista ideal, abstrato, seria para todos os integrantes da cidade. Que seria, nesse caso, o cidadão. Então, o cidadão é que ele vai, junto com os demais, organizar as leis, as constituições, participar, votar, fiscalizar e também estar no exercício do governo. E, como a gente sabe, a política grega surge com uma forma de governo definida que é a democracia, então o cidadão também é aquele que participa da ação direta do governo. Ele está lá, ativamente, etc. Ele consegue, digamos, a gente pode dizer no popular, ele consegue dar pitaco no processo de governar, de administrar a cidade. Exato. Nesse sentido, ele seria cidadão exatamente nesse sentido, por essa possibilidade. Ele é o responsável. Ele é o responsável. Né? Porque... A gente vai dar uma pausazinha agora para saber o que as pessoas, nossa equipe foi até as ruas, para saber o que as pessoas entendem, né, como cidadãos, o papel delas na política. Confere aí. Qual o seu papel como cidadã em relação à política? Eu acho que eu tenho que procurar um candidato, né, que possa me representar durante 4 anos. Então, assim, o meu papel é o futuro da minha cidade, é garantir o futuro da minha cidade. Meu papel como cidadã seria escolher os melhores candidatos para Mossoró, para fazer o melhor para Mossoró e melhorar sempre cada vez mais, né? Porque não adianta vender voto, não adianta você trocar seu voto por um trabalho, por um dinheiro ou por uma conta paga. Não adianta se o candidato não vai fazer o melhor. A gente tem que ver, analisar bem qual a gente vai escolher e quais são as suas propostas. Seria bom a gente estudar mais sobre política para saber debater, porque uma sociedade mais consciente melhora toda a vida em comunidade. Devemos analisar bem o candidato que provavelmente irá se eleger. Analisar as propostas que ele tem referente à educação, saúde, segurança, assim como o bem-estar de toda a população e sociedade em geral. Atualmente, mais do que nunca, nós cidadãos nós temos que atuar mais firmemente em todo o âmbito da política. Muito por causa de todos esses problemas de corrupção que nosso país tem, mas também porque esse problema ele não é direcionado apenas para os políticos. A grande parte da corrupção nasce propriamente quando a gente faz um ato delinquente desde criança e a gente vai repetindo esse ato conforme nós crescemos.
eu como mulher, principalmente, e todas as outras mulheres, foi um direito que foi trabalhado para conseguir, então a gente tem que ter todo um cuidado para não votar, para não vender voto, para não votar à toa. Então, assim, o meu papel é esse, é tentar repassar informações também para as outras pessoas, a importância de escolher bem nossos representantes. Interessante, né? São bem jovens, mas com opinião forte, né? Então, professor, eles estão certos? Professor Josailton. A princípio eu percebi que, bom, não deixam, então estão certos. Agora você pode perceber, Elaine e Adalberto, é que eles enfatizam, né? Focam bem dois aspectos que também é muito popular. Quer dizer, as pessoas quando lembram de política realmente lembram isso, que é o aspecto da eleição, né? E o aspecto de governar, de administrar. Parece que são os dois pontos, os dois aspectos que mais se sobressaem quando se pensa em política. Mas certamente há outros aspectos. É isso, Adalberto? Você pode comentar enfim, e esses outros aspectos, mostrar aqui para a gente. Tem outros aspectos, além disso, do fato da eleição e do governo? Exato, né? Gostei muito da fala dos meninos, né? Então, de parabéns. Outros aspectos seriam o quê? Por exemplo, seria a política não só no momento das eleições oficiais, mas as diversas formas de participação ao longo da sociedade, como comunidades de bairro, sindicatos, grupos políticos. Né? Então tem várias, ou também de forma intelectual, publicando artigos, conversas, etc. Enfim, qualquer forma de associação, que busca esse poder, essa discussão sobre os fins, como foi muito bem colocado, da política, é interessante, é uma forma de participar. Ela não se limita só às eleições. Né? Há quem diga que as eleições é só uma forma muito abstrata, uma forma muito não tão eficaz para a cidadania, dada vista a estrutura do Estado atualmente, né, etc. Né, cidadania. A questão que eu vejo é que sempre, quando a gente enfatiza muito o lado da eleição e o lado do governo, da cidade, não é? A gente esquece um outro elemento fundamental, que é o fato do convívio, no convívio que a gente faz nos grupos, mesmo na escola. A gente viu, todos eram estudantes, né? Mesmo na escola, é preciso manter relações políticas, né? Na sala de aula, relações políticas com a própria direção da escola, porque o que seriam essas negociações, ou esse contato político, esse diálogo, não é? Nada mais, nada menos do que o fato de você estar lutando pelos seus direitos e tentando, mostrar que os seus desejos são melhores aqui para todos. Né? E aí, onde entra um outro elemento, que é quem tem mais poder de negociação com o outro, consegue mostrar que os seus desejos são melhor para o grupo. E isso é a política, né? Essa capacidade de dialogar, de você estar nessa negociação perene, vamos dizer assim. Não é? A gente vai dar uma pausa agora, certo? Uma pausa para o nosso intervalo. Não saia daí que o Filosofando volta já. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando
Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Alô, Mossoró! É uma alegria saber que agora a TV UERN transmite a programação do futuro aí para vocês. Que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa essa parceria! Já estamos de volta com o segundo bloco do Filosofando. E só recapitulando, o tema de hoje é política. E nós sempre estamos aqui separando dicas para quem quer se aprofundar no assunto, dicas de livros, dicas bem legais que o professor separou aqui, né, professor Adalberto? Pois é, o primeiro livro chama-se O que é Política, do autor Léo Wolfgang Leomar, né, um professor brasileiro da Universidade de São Carlos, que também publica um livro nessa área, um livro muito bom, introdutório, para quem está começando, contextualiza um pouco desde o início até algumas questões relativamente contemporâneas e traz dicas de leitura. O segundo livro é um livro chamado Apresentação da Filosofia, de André Comte Sponville, já é um filósofo francês, contemporâneo, ainda vivo também, né? E também a vantagem desse livro seria de que ele traz alguns outros capítulos, não só relativo à política, mas à moral, ao Estado, à liberdade. Então, são temas que você, para um iniciante, também pode se aprofundar e ver o que há de relação de um com o outro. Né? E, por fim, um outro livro se chama A Inclusão do Outro, Estudos de Teoria Política, de um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas, que é também um filósofo contemporâneo, e esse ele já vai discutir algumas questões bem mais especializadas sobre a política. Questões sobre a política, Estado e globalização, a economia, o problema da legitimação no capitalismo atual, questão sobre forma de governo, liberalismo, republicanismo. Então é um livro um pouco mais especializado, que também com boa referência no assunto. Então, no primeiro bloco a gente tratou sobre política, cidadania, e a gente vai dar continuidade ao nosso debate, agora falando sobre poder. Né? Professor Josailton, me pergunta para você, o que seria esse poder político? O poder, tentar definir o que é o poder político, aquilo que você falou, Adalberto, cada filósofo, cada linha, né, do sistema filosófico tenta dar uma definição. Né? Se você olhar na história da filosofia, cada filósofo tentou definir, estabelecer uma linha de compreensão do que seria o poder político. Mas, basicamente, o poder político, na minha forma de compreender, é a capacidade que aquele que detém, digamos assim, o domínio de um sistema, de um Estado, de um governo, tem de impor, seja negociando ou não, os seus desejos, as suas diretrizes, aquilo que ele acha correto. Porque todo o problema, aqui a gente deixou até no bloco anterior, é que não dá para fazer tudo. Esse quando nós vivemos em sociedade, nós vivemos de um modo tal que é impossível todos os desejos serem satisfeitos. Como todos os desejos não podem ser satisfeitos, os desejos de alguns que detêm, aí onde está, o poder político, acabam se impondo. Se esse poder daquele que impõe pode vir do povo, no caso de uma democracia, que o povo dá sustentação a isso, e, portanto, o desejo dele, na verdade, é o desejo da maioria, ou pode vir de um só, o desejo de um só, no caso do tirano, por exemplo, impõe o desejo dele para todos. Aí, portanto, a história do poder político está diretamente ligado ao fato fatal, inevitável, de não podermos satisfazer todos os nossos desejos e de todos sermos egoístas. Até seria uma questão interessante, a gente poderia colocar, numa comunidade de anjo, não haveria poder político, sendo os anjos todos perfeitos, e tendo todos os seus desejos satisfeitos, não precisariam do poder político, portanto não precisariam da capacidade de negociação, porque todos já estariam plenamente satisfeitos e estariam todos bem, vamos dizer assim, numa sociedade de anjos, que não é o caso da sociedade humana. Não é isso, Adalberto? Muito bem. Inclusive, me lembro até a fala desse estudante, quando ele fala que, às vezes, a corrupção não está só na política oficial, mas está também em todos nós. Então, realmente, a política ela sempre está
ela é exercida, foi gerada com essa disputa de poder, de luta, de conflitos. Seria uma forma da gente resolver os conflitos, as diversas formas de interesses sociais, sem recorrer necessariamente a uma violência aberta. Parte da necessidade de uma organização, esse poder. Não deixa de ser, sim. Sim, pronto. Sim. Pronto, é que eu estou falando muito bem. O poder, de uma forma geral, essa capacidade que você tem de impor alguma vontade. Mas o relativo, como a tradição coloca muito bem, o poder político, é aquele poder que é específico do governo, da cidade ou do estado. Né? Porque você pode ter o poder diferente, um poder como é que se diz, militar, um poder econômico, um poder de ideologia da ciência, da religião, etc., da tradição. Tem um poder relativo, a gente pode até chamar também de um poder não institucionalizado, não um poder que está inerente a qualquer tipo de relação social, são relações de poder, de impor um determinado interesse, determinada força, né? Mas o que vai marcar o poder político é aquele que tem alguma finalidade para a organização da sociedade, né? Da política. É onde entra a noção de Estado. Sim. Não é isso? Aí eu queríamos que você tratasse um pouco dessa questão, como é que se liga a questão do poder político e a própria instituição Estado? Pronto, né? O Estado seria o quê? Seria aquela instituição maior que deteria o poder, né? E tal como a gente pensa atualmente, seria um poder legítimo. Mesmo tendo, ele precisa de força para exercer as leis, aquilo que foi, suponha-se, estabelecer de forma comum, mas ele tem um poder legítimo de usar aquela força. Né? Então o Estado é esse detetor do poder político, que obviamente, enquanto é uma instituição que gera a sociedade, se mescla um pouco com o poder econômico, o poder das ideologias, da ciência, né? etc. Né? E aí a gente, como é um poder, digamos assim, que visa controlar as nossas ações, já que não podemos fazer tudo, né? E controlar a nossa ação na sociedade, a nossa capacidade de negociar, se pode dizer também que o Estado também estaria automaticamente ligado à questão da liberdade de cada cidadão. Sim. Né? Aí como é que fica essa história digamos, o Estado enquanto detentor do poder de conter as liberdades? Você justamente uma dúvida que eu tinha a respeito dessa questão da democracia, mas ter um Estado que, de certa forma, ele direciona essa democracia. Isso. Pronto, exato. Porque, assim, quando a gente vai para a vida real, na verdade o que a gente vê são realmente só conflitos de força, né? De grupos, de classes, etc. Né? E o que é que acontece? Antes de surgir filosofia e ciência, as pessoas não precisam exatamente de um esclarecimento deles para saber, ter uma visão já do que é a vida. O que é que a reflexão filosófica vai trazer? Vai questionar qual a finalidade então do Estado, qual a finalidade desse poder. Né? O poder pode ser entendido, o Estado só como esse espaço de conflitos, etc., onde determinados grupos podem deter poder ou não, mesmo de uma forma abstrata como a vontade geral do povo, ou esse poder tem alguma finalidade maior. Né? Então, o que é que se pode perceber? Que o problema maior, então, é como administrar a liberdade do indivíduo, já que o Estado moderno, né, chegando já aqui para nós, é um Estado chamado democrático, de direito, né, que tem, inclusive, nossa própria Constituição vem dizendo que o Estado brasileiro, o Brasil é um Estado de direito tal, que se assenta nos seguintes fundamentos. Aí coloca lá, soberania, cidadania, o segundo ponto. A dignidade humana, terceiro, e daí continua. Né? Então a questão é como relacionar os interesses do comum, da coletividade, sem suprimir os interesses dos indivíduos. Esse é o grande problema, a meu ver, da política do Estado. E aí cada regime determinaria esse tipo de controle. Por exemplo, numa democracia isso daria de uma certa forma, no outro sistema, num sistema socialista, tipo comunista, por exemplo, relacionado a isso, teria também forma específica de conter, de controlar, de organizar esse tipo de relação entre, como você falou, né, a liberdade social, a liberdade do indivíduo, o Estado, ou isso é comum a qualquer sistema político, vamos dizer assim? Por isso que eu gostei da citação do Aristóteles, que vai mostrar que isso é uma questão inerente a qualquer pessoa, essa visão, né, do indivíduo e sociedade. E é uma questão bem ideal, né? Independente da forma de governo, você vai ter que lidar com as questões entre a liberdade individual e a autonomia do cidadão, a autonomia política. E é onde entra a questão da cidadania também, né? Porque a liberdade tem um preço. Qual é o preço da liberdade? É a vigilância. Em qualquer forma de governo,
Se ele suprimir as liberdades individuais, ele se aproxima da tirania, do despotismo. Né? Então, qualquer forma de governo minimamente que a gente percebe como legítimo, como justo, como ético, etc., ele tem que ter uma certa resguardar uma certa liberdade individuais. Liberdades essas que, no nosso caso, no Estado de Direito Democrático, ele é materializado na Constituição, nós vamos chamar de direitos fundamentais. Né? E aí, e esses direitos fundamentais, eles vão ser efetivados sim ou não? Vai depender muito da ação dos cidadãos na luta sobre isso, porque não há essa perfeição. Né? Às vezes você percebe que o Estado, às vezes, pode ser objeto de determinados grupos, de satisfazer alguns interesses só. Então, cabe a essa questão do cidadão, de forma organizada, não lutar por isso. E onde entra a questão da consciência política, da educação, uma série de Adalberto, e a história do contrato? Do contrato social. A gente sempre fala em filosofia e também em outras áreas, sempre os filósofos falam, particularmente Rousseau, não é? Acho que o Hobbes também, né, que são os filósofos, eles tratam do problema do contrato social. O que seria exatamente esse contrato social? Eu sei que tem a ver com a sociedade da liberdade e esse ponto que nós estamos discutindo. Como é essa questão do contrato social? Pronto, se eu fazer um gancho aqui para a nossa Constituição, já que eu citei, e colocar no parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo, a vontade popular através das eleições. Então, isso aí seria uma espécie de contrato. Né? Um contrato que vai ser renovado. Né? Que está no começo aqui, que a gente explicando contrato social, para dar uma pausa importante, que agora a gente vai falar sobre as sugestões de eventos, né, que acontece agora na área da filosofia. Acontece o projeto de extensão Filo em François, na sala de cartografia do Departamento de Geografia, das 14 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas no Departamento de Filosofia. Estão sendo ofertadas também minicursos na área da filosofia. As inscrições são gratuitas. O 27º Encontro Nacional ANPOF será realizado em Aracaju, de 17 a 21 de outubro. E para mais informações, você pode entrar em contato com o Departamento de Filosofia através do número 3315-2194 e também através do site www.anpof.org. E para encerrar o nosso programa de hoje, o professor Adalberto Ximenes separou uma frase aqui, eu vou ler a frase para a nossa reflexão, certo? Diz assim a frase: o que é política? É a gestão não guerrilheira dos conflitos, das alianças e das relações de força. Não entre indivíduo apenas, como podemos ver na família ou num grupo qualquer, mas na escala de toda a sociedade. André, me ajuda, professor. Conte com ele. Pronto. Então fica aí essa frase para reflexão. E o Filosofando está chegando ao fim. Foi rápido hoje, né, professor? Foi rápido. Eu queria agradecer a presença do professor Adalberto. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado também. E também o professor Josailton. Até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. E valeu, Adalberto. É isso, obrigada pela companhia. E se você não viu o nosso outro programa, quiser rever isso também, nós estamos no youtube.com/UERN TV. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.